Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Agradeço também à Conib e aos meus companheiros da Stand Bus Brasil, que me acolheram no momento mais difíceis e me encorajaram como educador e ativista pelos direitos humanos. Eu confesso que eu nunca imaginei falar no Senado. Embora agradeça muito ao presidente Sérgio Moro, a verdade é que eu não gostaria de estar aqui. Não me entendam mal, minha vida era outra e eu gostava dela. Embora eu tenha decidido dar um propósito ao fato de continuar vivo, queria que não tivesse acontecido o 7 de outubro. Guerra, reféns, Hamas, nada disso. Queria que meu amigo estivesse vivo e todos os outros. Mas estou aqui porque no dia 7 de outubro de 2023 fui a uma festa no sul de Israel com outros brasileiros, Hanani Glaser e Rafaela Treshman. Entenda como isso é um absurdo, uma festa. Música, gente dançando. Curiosamente, era uma festa que celebrava a paz e a coexistência. 3.000 pessoas do mundo inteiro, de todas as religiões, de todas as visões políticas, mas celebrando a coexistência e a paz. Uma noite linda e um amanhecer mais lindo ainda, até que eles chegaram. Primeiro, os foguetes, milhares, era incontável. Quando eu olhei para cima, imagine um brasileiro que nunca tinha visto isso, milhares de foguetes passando por nossa cabeça. É difícil de explicar, mas infelizmente em Israel isso é comum. Temos um aplicativo que avisa quando podem cair perto de casa, tocam sirenes e corremos para os abrigos. Mas naquele dia, pela intensidade do ataque, percebemos que era mais grave. Não deu tempo nem de tocar a sirene. A festa parou. Código vermelho. Tseva Adom. Pegamos uma carona, eu, Hanani e a Rafaela, até o abrigo mais próximo, num ponto de ônibus, no meio da estrada, e que hoje essa estrada é chamada de Estrada da Morte. O que não sabíamos era que, além dos foguetes, os terroristas tinham invadido o sul de Israel. Depois que a gente saiu da festa, eles chegaram e começaram a atirar nas pessoas, matando centenas no local da festa. Quando já estávamos no abrigo, ouvimos granadas e tiros. Eu estava encostado na parede, bem ao fundo do abrigo, e a primeira coisa que os terroristas fizeram foi jogar um gás. Um gás que o objetivo era claramente nos matar asfixiados, assim como aconteceu no Holocausto. Isso eu não coloquei no meu discurso, mas eu vou falar. Quando eles jogaram o gás, a primeira cena que veio na minha cabeça, naquele caos todo, foi um judeu esquelético indo para a câmara de gás. Era como se eu já tivesse vivido aquilo. Depois vieram as explosões, gritos, execuções. Tinha certeza que ia morrer. Eu tinha certeza. Inclusive, minha mãe odeia que eu fale isso, mas eu pedi para morrer várias vezes. Tentei respirar, rezei bastante. Eu costumo falar que até o ateu nessa hora virou mais religioso. Um dos jovens chegou a pegar 1 ou 2 granadas, conseguiu jogar de volta contra os terroristas, mas infelizmente eram muitas granadas e de nada adiantou. O Hanani colocou fones de ouvido na Rafaela e colocou uma música para ela ouvir, para que ela não escutasse as explosões. De uma forma genial, ele conseguiu tentar acalmar ela naquele momento. Em um ato heróico, ele tentou de alguma forma reagir. Saiu da onde a gente estava e foi em direção à entrada. Eles começaram a atirar dentro, além das granadas, gás e coquetel molotov, eles começaram a atirar lá dentro. Eu diria que era um espaço que cabiam 15 pessoas. No final tinham 40. Então imaginem como estava lá dentro. E quando eles começaram a atirar lá dentro, infelizmente, dos momentos em que eu tive coragem de abrir o olho, eu vi o Hanani ser alvejado. Eu vi meu amigo morrer na minha frente.
Quero que cada pessoa nessa sala saiba que ele não é um nome numa lista, nem um número. Ele era um jovem maravilhoso, com sonhos pela frente, adorava música eletrônica, tinha um sorriso cativante. Com seus 20 e poucos anos, ele sabia 6 línguas. E que pretendia, inclusive, voltar a morar no Brasil, 2 meses depois. E apaixonado por Rafaela. Estavam apenas começando uma vida. Eles estavam há 1 mês juntos. Para vocês terem noção, a Rafaela tinha 19 anos. Foi morto por ser judeu. Assim como outros brasileiros, eu não poderia deixar de citá-los. Bruna Valeano, Michel Nizenbal e Carla Mendes. Foram assassinados a sangue frio por terroristas que entraram numa festa e nas comunidades ao redor, atirando na multidão como um videogame, ou pior, um filme de terror. Nos perseguiram e nos caçaram. Além dos abrigos e o local da festa, foram casa por casa, assassinando famílias, cortando cabeças, queimando pessoas vivas, estuprando mulheres e sequestrando, incluindo crianças e idosos. Até uma avó em cadeira de rodas ela foi levada. O ministro das Relações Exteriores, aqui no Brasil, publicou uma nota oficial de 60 palavras, dizendo que tomava conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do Hanani como vítima dos atentados, sem mencionar o Hamas, ou a palavra terrorista, apenas atos de violência. Mas no ano seguinte, quando foi morto o líder do Hamas, o chefe do bando de assassinos que mataram meu amigo e tantos outros, inclusive muitos árabes, muçulmanos e cristãos, não só judeus, o Itamaraty disse que repudiava e condenava veementemente seu assassinato, chamando o terrorista de chefe político. Que política é essa que se faz matando, estuprando e sequestrando? Que política é essa? Centenas de vezes a tribuna do Congresso foi usada para demonizar Israel e os judeus, espalhar fake news e teorias conspiratórias. Mas quantas vezes o Hanani foi mencionado? E a Bruna, e a Carla, e o Michel, brasileiros. Eles não eram brasileiros? E os reféns? 33 deputados assinaram uma carta de apoio ao Hamas. Imaginem eu, como brasileiro, ver isso acontecer no meu país, com aqueles que tentaram me matar, apoiando, chamando os terroristas de heróis e os reféns de prisioneiros. Ainda não sabíamos que os irmãos Bibas e a mãe tinham sido assassinados pelo Hamas. Eles estavam até então sequestrados. Uma criança de 4 anos e um bebê de 8 meses. Como um bebê, ele pode ser chamado de prisioneiro e não sequestrado? Quando o Hanani caiu, eu comecei a me fingir de morto. Tinham cadáveres ao meu lado, em cima e embaixo de mim. Éramos 40 pessoas, poucos sobreviveram, somente 9 sobreviveram ao final. Então imaginem o que é estar dentro de um lugar em que você está com mais 39 jovens ao seu lado, que estavam numa festa comemorando a vida, e ver cada um cair da forma que caiu. Do lado de fora, os terroristas queimavam corpos e o cheiro chegava até nós. Cheiro de carne humana. Além de gás, granadas e tiros, eu ainda sentia o cheiro das pessoas queimando do lado de fora. Ouvíamos gritos, tiros e os terroristas comemorando. Eles matavam e festejavam. Eu nunca vou esquecer a risada deles. Eu nunca vou esquecer a risada deles enquanto eles cometiam as atrocidades que eles faziam. Nesse pesadelo interminável, eu só desejava que atirassem em mim. Fiquei horas assim, vivo entre os cadáveres, ouvindo os celulares que tocavam.
E hoje eu sei que eram pais e mães tentando saber de seus filhos se estavam vivos e, infelizmente, eles estavam mortos do meu lado. Até que depois de horas fingindo de morto, só para vocês terem ideia, eu fiquei quase 5 horas dentro desse abrigo fingindo de morto. Alguém entrou no abrigo e gritou. Eu abri os olhos, achei que ele fosse me matar, achei que ele era um terrorista. Debilitado, saio de lá e para mim eu vejo essa cena como se fosse agora na minha frente. Para mim uma das piores cenas, uma pilha de corpos queimando. Os jovens que estavam comigo dentro do abrigo. Dou de cara com 6 policiais e depois fui entender que aquele que me resgatou, aquele homem que eu achava que era um terrorista, na verdade ele era um dos jovens que estava lá dentro. Mais um herói daquele dia. De uma forma corajosa e brava, ele entrou para resgatar aqueles que ainda não estavam vivos. O que vimos posteriormente no hospital era uma cena de guerra. Pessoas sem pedaço do corpo, cirurgia de emergência, pais procurando os filhos desesperados. Eu estava com a Rafaela, ela saiu logo depois de mim, eu não sabia que ela estava viva, eu achava que ela tinha morrido também. E ela, de alguma forma, ela nutria a esperança de que o seu namorado, o Hanani, estava vivo. Ela não tinha visto o que tinha acontecido com o Hanani. E eu não sabia como contar o que eu vi ele sendo atingido. As feridas do corpo, os médicos curam. As da alma, ninguém pode. Mais de 1.200 pessoas foram assassinadas naquele dia, o maior massacre de judeus desde o Holocausto. Outras 250 foram levadas como reféns, dos quais 48 ainda não voltaram. É provável que menos desses 48, menos de 20 estejam vivos. As famílias não sabem, mas há 2 anos esperam. 2 anos. Esperando cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo pela volta dos seus familiares. E saem às ruas pedindo a volta desses reféns. Foi assim que a guerra começou. Foram eles, não os palestinos, o Hamas e seu padrinho, o Irã. Como me disse um amigo árabe muçulmano, Mohammed, em Tel Aviv, eu trabalhava com ele, se a gente estivesse junto na festa, eles também teriam me matado. O terrorismo, ele não escolhe a vítima. Não é uma causa. Não é uma causa. É terrorismo. Todos nós, árabes e judeus, queremos que a guerra acabe. Muita gente fala sobre israelenses e palestinos, mas nunca falou com nenhum dos dois. Hoje estamos esperançosos. A paz, por fim, parece possível. As guerras são horríveis e só pode banalizá-las quem nunca as viveu. O povo israelense já foi atacado muitas vezes e só quer viver em paz. De verdade. Semanas atrás, o presidente disse que nós, judeus brasileiros, deveríamos escrever uma carta ao primeiro-ministro de Israel para acabar com a guerra. Ainda não acredito, mas eu quero responder. Com todo o respeito, presidente Lula, eu não vou escrever nenhuma carta para o Netanyahu. Esse pedido é tão absurdo quanto seria pedir aos brasileiros de origem árabe que escrevam uma carta ao líder do Hamas. De novo, esse pedido é tão absurdo quanto seria pedir aos brasileiros de origem árabe que escrevam uma carta ao líder do Hamas para que liberte os reféns. O meu presidente está aqui, ele não está lá em Israel. Não é culpa deles, eles não podem fazer nada também. Eu sou brasileiro e eu amo meu país. Meu presidente é o senhor, não é o Netanyahu. É ao senhor a que eu posso escrever uma carta. Inclusive a comunidade judaica brasileira, né, Dr. Cláudio, tentou várias vezes, mas foram ignoradas. Como brasileiro judeu, carrego a memória de um povo que foi segregado, perseguido e massacrado muitas vezes. 1 de cada 3 judeus do mundo foi morto por Hitler.
E 80 anos depois, somos menos que antes do Holocausto. A gente ainda não conseguiu recuperar esse número. Por isso, também quero fazer um pedido de coração aos membros do Parlamento. Por favor, me escutem. Em meio ao maior surto de antissemitismo global em décadas e 2 anos depois do massacre de 7 de outubro, o governo decidiu retirar o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Como se não bastasse tudo o que a gente está vivendo, a memória das vítimas é desrespeitada e jogada na lama da luta política. Senhoras e senhores, não permitam, por favor, não permitam, não fiquem calados. Eu sei que muitos deputados e senadores da base do governo estão sinceramente preocupados com isso. Por favor, digam em público o que reconhecem em privado, que está errado. A retórica extremista e decisões equivocadas como essa só geram mais preconceito e mais violência. Leiam jornais, sinagogas atacadas, cemitérios judaicos depredados, judeus sendo agredidos ou assassinados, como aconteceu em Manchester, no principal feriado judaico, no Dia do Perdão, perseguição nas universidades e até em eventos esportivos. A gente quer isso no Brasil? É isso que a gente deseja? Tirar o nosso país de uma aliança que preserva a memória das vítimas do Holocausto e combate o antissemitismo é legitimar esse ódio. Eu disse no início que não queria estar aqui. Realmente, eu não queria. Mas os senhores e as senhoras queriam. Para isso, pediram o nosso voto. Agora eu peço que não nos decepcionem. Não abandonem os judeus brasileiros. Não nos abandonem. Finalizo com uma frase que eu costumo dizer quando eu vou palestrar em escolas, que, aliás, é algo que eu faço com muito orgulho e com certeza me traz uma satisfação muito grande com tudo que eu passei, é que eu estava somente dançando, né? E tentaram me matar da forma mais brutal possível. Ou seja, a vida é curta e imprevisível. Abracem seus entes queridos e diga que os amam, por aqueles que não podem mais fazer. Que a paz reine entre nós. Am Israel Chai. Muito obrigado.